Olá, hoje vamos resolver um exemplo utilizando o conceito de teorema de Thevenin abordado no vídeo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, no qual explicamos o contexto e de onde é que surge o teorema de Thevenin, bem como obter o circuito equivalente de Thevenin, assista o vídeo e depois volte para esse vídeo aqui. Nele vamos resolver um exemplo contendo um circuito apenas com fontes independentes. Então, vamos lá. Vamos por partes. O circuito que desejamos resolver é esse daqui. É um circuito que contém uma fonte de tensão independente, uma fonte de corrente independente, algumas resistências. Ele tem dois terminais, né? Terminais A e B. E esses terminais estão conectados a uma carga que é simbolizada por uma resistência, né, RL. O L normalmente é do inglês load, que é equivalente à carga, né? E essa carga representada por essa resistência, ela é variável. Esse símbolo com uma setinha significa que a carga ela é variável. E aí é pedido que a gente encontre a corrente que passa por essa resistência RL quando a resistência RL for 6, 16 ou 36 ohms. O jeito mais complicado de fazer esse exercício seria resolver esse mesmo circuito 3 vezes diferentes, uma vez para cada valor diferente de resistência RL. E aí identificar, obviamente, os valores de corrente que passam por essa resistência. O jeito fácil de resolver esse circuito seria justamente encontrar o equivalente de Thevenin visto pelos terminais A e B. Porque lembrando lá, né, encontrando o equivalente de Thevenin, a gente substitui todo um circuito visto por terminais, né, nesse caso terminais AB, por um equivalente contendo apenas uma fonte de tensão em série com uma resistência. Se a gente fizer isso e a gente encontrar um equivalente de Thevenin, vamos ter, no final das contas, um circuito contendo uma tensão de Thevenin, uma resistência de Thevenin, em série com uma resistência variável RL. E aí a gente vai ter um circuito simples, apenas com uma malha. E aí basta substituir os valores diferentes de RL e descobrir quais correntes são essas. Isso vai ficar um pouco claro quando a gente encontrar o circuito equivalente de Thevenin em si. Mas vamos lá. Partindo do pressuposto que o jeito fácil seria encontrar o equivalente de Thevenin, vamos partir para o primeiro passo, que seria calcular a resistência de Thevenin. Para calcular a resistência de Thevenin em um circuito que contém apenas fontes independentes, qual é o procedimento? As fontes de tensão elas são substituídas por curto-circuito e as fontes de corrente por circuito aberto. E aí a gente calcula a resistência vista pelos terminais AB, nesse caso, né? Então, como é que seria esse circuito aqui? Essa fonte aqui seria curto-circuitada, então essa resistência de 4 ohms estaria ligada a esse nó aqui, né, que a gente pode considerar como sendo terra, justamente o que está acontecendo aqui. A resistência de 12 ohms mantém intacta. A fonte de corrente ela fica em aberto, né, então esse trecho aqui ele não aparece nesse circuito, afinal de contas ele não tem influência, já que ele está em aberto. E temos também essa outra resistência aqui, que é mantida intacta, que é a resistência justamente que está conectada ao terminal A. Então o circuito, caso a gente desligue todas as fontes independentes, ele se resume a isso aqui. Então, mas qual é a resistência equivalente vista pelos terminais AB? Ela é justamente essa resistência equivalente sob a ótica dos terminais AB. O que isso significa dizer? Vamos reduzir esse circuito. Se a gente for reduzir esse circuito, a gente pode fazer um paralelo aqui, né? Primeiro entre 4 ohms e 12 ohms. Vai ter uma resistência equivalente. E aí vai sobrar essa resistência equivalente e uma outra resistência de 1 ohm. Qual é a resistência vista pelos terminais AB? É justamente a série entre a resistência de 1 ohm e a resistência equivalente aqui vinda desse paralelo.
disse que a resistência de Thevenin vista pelos terminais é essa, porque porque sob o ponto de vista dos dois terminais, essas resistências estariam em série. A mesma corrente passaria por elas. Então, a resistência de Thevenin ela é dada por 4 em paralelo com 12, mais a resistência de 1, né? O resultado final disso, mais 1. 4 paralelo com 12 é a mesma coisa que 4 vezes 12 sobre 16, mais 1. No final das contas, isso aqui vai dar 4 ohms. Então, primeiro passo concluído. Segundo passo é calcular a tensão de Thevenin, também chamada de VTH. Para fazer isso, como é que a gente faz? A gente deixa os terminais que a gente deseja obter o circuito equivalente sob o ponto de vista desses terminais em aberto. Nesse caso, os terminais são A e B, então a gente mantém eles em aberto. E para o lado esquerdo desse terminal, o circuito que a gente quer substituir, no caso, né, pelo equivalente de Thevenin, a gente mantém intacto. Então a fonte ela continua a mesma, as resistências, a fonte de corrente, mesmo circuito, só que com os terminais em aberto. Os terminais referentes ao trecho do circuito que a gente quer substituir. E aí basta a gente resolver esse circuito aqui, encontrando quem é essa tensão de Thevenin, que é justamente essa tensão entre os terminais. Quem é essa tensão de Thevenin? Essa tensão de Thevenin ela é uma tensão entre o ponto A e o ponto B. Só que aqui, por esse resistor de 1 ohm, não passa corrente. Afinal de contas, é um circuito aberto. Então, esse potencial em A aqui, se a gente fosse colocar dessa forma, ele está aqui também, já que não passa corrente. Então, o potencial em volts do ponto A seria a mesma coisa que esse ponto aqui, que é a mesma coisa que esse ponto aqui. Por que na resolução a gente diz que esse ponto aqui é a própria tensão de Thevenin? Justamente porque a tensão de Thevenin ela é dada por VA menos VB. VB é a nossa referência, nosso terra, zero. Então eu posso dizer que V Thevenin é igual a VA. Só que VA, como eu falei, ele está nesse ponto aqui e está nesse ponto aqui também, já que não passa corrente por esse resistor. Então não há queda de tensão aqui. Se não há queda de tensão aqui, a mesma tensão que tem nesse ponto é igual a essa. E por VTH ser igual a VA, a gente pode dizer que o VTH é essa própria tensão nesse ponto aqui, que é a tensão nesse resistor, enfim. Então, como é que a gente resolve esse circuito? No final das contas, a gente pode estabelecer duas malhas nele. Malha 1, corrente de malha I1, malha 2, corrente de malha I2. Da malha 1, a gente tira aqui, vamos fazer a malha, né? Sempre indo no sentido da corrente. A corrente I1 ela passa, ela enxerga primeiro o negativo da fonte, então menos 32. Daqui, pela convenção do sinal passivo, a corrente I1 ela entra no positivo do resistor e sai no negativo, então primeiro ela enxerga o 4I1, né? 4 vezes I1, pela lei de Ohm. Nesse trecho aqui, ela vai enxergar 12I1 positivo, porque a corrente I1 entra no resistor de 12 ohms, e menos 12I2 negativo, porque a corrente I2 ela entra, o positivo com relação ao I2 está na parte de baixo. A corrente I2 ela flui no sentido contrário da corrente I1, por isso que aqui entra um menos 12I2. Isso tudo igual a zero. Na malha 2, a gente consegue extrair quem é a corrente 2 de forma direta. Afinal de contas, a corrente 2 é a corrente que circula por essa malha. E nesse trecho aqui, ela tem sentido contrário à fonte de corrente 2 A, que impõe uma corrente ao circuito. Então, eu posso dizer que ambas as correntes, I2 e a corrente de 2 A, apresentam a mesma magnitude, mas sentidos contrários. Disso, eu posso afirmar que I2 é igual a menos 2 A. Ok, temos duas equações, duas incógnitas. No caso, I2 ele não é uma incógnita, né? A gente já pode extrair ele diretamente. Então, substituindo esse valor de 2 na equação I1, vamos obter que I1 é meio ampere.
Disso a gente pode extrair diretamente quem é a nossa tensão V-Thevenin. A tensão V-Thevenin aqui, ela é dada por a queda de tensão nesse resistor de 12 ohm. Esse resistor de 12 ohm, ele é dado, como a gente viu até na análise da malha 1, ele é dado por 12 vezes a diferença de I1 menos I2, ou 12 I1 menos 12 I2. A gente também poderia fazer dessa forma. Certo. E aí, substituindo os valores de I1 e de I2 aqui, a gente acha que o V-Thevenin é 30 volts. Então, no final das contas, a gente obteve o valor de R-Thevenin e V-Thevenin, e a gente pode substituir todo esse circuito ao lado esquerdo dos terminais AB por uma tensão de 30 volts em série com um resistor de 4 ohms, que é justamente o que a gente faz aqui. Todo o circuito do lado esquerdo dos terminais AB foi substituído por uma fonte de tensão de 30 volts com a resistência em série com a resistência de 4 ohms. E daí a gente pode afirmar que essa corrente de carga que passa pelo resistor RL, ela pode ser dada por V-Thevenin dividido pela soma das resistências. Isso aqui é nada mais do que a aplicação da lei de Ohm. A gente faz uma associação séria aqui dessas duas resistências e divide, né, o V-Thevenin dividido por essa associação. Nada mais é do que a aplicação da lei de Ohm. V é igual a R vezes I. A gente sabe quem é V-Thevenin, a gente sabe quem é R-Thevenin, então a gente tem uma expressão final que relaciona corrente com a resistência de carga. E aí basta a gente substituir os valores. A questão pediu para a gente calcular quem é a corrente para 3 valores de RL. Substituindo RL igual a 6 aqui, a gente acha que o IL vai ser 3 A. Para RL igual a 16, o IL é 1,5 A. E para o RL igual a 36, o IL é 0,75 A. Então, com isso, a gente conseguiu perceber que, ao invés de resolver 3 circuitos diferentes, a gente pode simplesmente achar um equivalente de Thevenin e simplificar o circuito de uma forma que ele fique mais simples, né? Obviamente, nesse caso apenas com uma malha. E aí fica mais fácil extrair os valores de corrente para as 3 situações postas pela questão. E é isso, pessoal. Na próxima aula vamos ver um exemplo resolvido também, só que considerando fontes dependentes, que aí entra numa outra situação.